Boa tarde, queridos irmãos e irmãs que estão participando conosco desse bate-papo ao vivo, bate-papo da tarde, para que nós possamos estudar um pouco mais sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos causa dor e a importância de nós conhecermos um pouco sobre o sofrimento humano, suas consequências. Por isso nós estamos propondo fazer esse estudo aqui do Catecismo da Igreja Católica, de um tema que fala sobre o sofrimento. Por isso nós estamos aqui nesse dia 2 de maio de 2020, estamos vivendo uma quarentena, um afastamento social, um isolamento social, para que não possamos contaminar e ser contaminados com o vírus Covid-19. Por isso nós estamos aqui e muita gente, assim como eu, tem feito live, uma forma de a gente se conectar, estar junto, ouvir um pouco a opinião, bater papo, enfim. Hoje o bate-papo, então, nós vamos continuar aqui sobre o ensinamento da nossa igreja. Não que outras igrejas ou pessoas de outras igrejas não possam participar, inclusive colocando aí suas dúvidas, mas é porque são ensinamentos do clero, dos teólogos, dos estudiosos religiosos, dos nossos bispos, enfim, tudo está condensado aqui no Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós já falamos sobre em relação ao sofrimento, a enfermidade na vida humana, o enfermo diante de Deus, Cristo médico, aí o curai os enfermos, e hoje nós vamos ver um sacramento dos enfermos, o sacramento dos enfermos. Então o que a igreja diz sobre o sacramento dos enfermos? A igreja, isso está lá no parágrafo 511 do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especial destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade. Sacramento da unção dos enfermos, especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como um sacramento do Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito insinuado por Marcos, mas recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo irmão de Jesus. Então, isso está no Concílio de Trento, onde foi apresentado, onde foi promulgado este sacramento. Recomendado aos fiéis, promulgado por Tiago, apóstolo do irmão do Senhor. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunho de unções de enfermos praticado com óleo bento. No curso dos séculos, a unção do enfermo foi cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier a sua salvação. Lá no parágrafo 1513 da Constituição Apostólica Sacram Unictum Uniformum, de 30 de novembro de 72, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que doravante no rito romano se observe o seguinte: o sacramento da unção dos enfermos é conferido a pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fonte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio,
com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie os sofrimentos. Então, é um sacramento de cura, né, que também nos liberta dos pecados cometidos, né, pela unção. Então, só o sacerdote pode prover esse sacramento, né? Só o sacerdote pode administrar este sacramento, porque também tem a ver com a remissão dos pecados, assim como a confissão, mas é próprio para quem está aí agonizante, já acometido de alguma doença muito, muito grave. Aí, para completar o nosso raciocínio aí de hoje, nós vamos ver um outro parágrafo, né, que fala sobre, lá no parágrafo 2448, vai falar sobre o sofrimento, sinal da condição original da fraqueza, ou melhor, 1264, sofrimento, consequência do pecado. Bastante interessante, vamos prestar bem atenção para nós não ficarmos com dúvidas. E se tiver dúvida, por favor, pode me escrever. Amanhã a gente estará respondendo, tá bom? Escreve aí, amanhã a gente vai estar respondendo. Então diz assim o SIC 1264. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente o incentivo do pecado, deixado para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, um atleta, quando recebe a coroa, se não lutou segundo as regras. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Então, a concupiscência, né, tem a concupiscência da carne, dos olhos, é uma chamada pela tradição, né, um incentivo do pecado, né, ou uma propensão natural que nós temos de pecar. Trazemos isso lá do pecado original, essa propensão, essa motivação natural de cairmos em pecado, né? A luta é reconhecida, né, com bastante louvor, né? Tanto que cita aqui, 2 Timóteo 2,5, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Ou seja, a gente se reconciliar dos pecados condiz ou requer luta, empenho, né, para nós brigarmos contra aquilo que nos faz pecar, contra as nossas tentações. Ter tentação não é pecado. O pecado é quando nos deixamos levar por elas conscientemente. Aí, para encerrar, diz que o batismo não somente purifica de todos os pecados, olha só, mas também faz daquele que é batizado uma nova criatura, um filho adotivo de Deus que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. Portanto, a Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual o torna capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por seu meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Por isso é importante o nosso batismo, né? Somos purificados dos pecados e ingressados na família do Senhor, na família cristã,
passamos a fazer parte da igreja, membros de Cristo. Por isso é importantíssimo os sacramentos na nossa vida, né, de católicos, e levarmos adiante por isso que se chama, por isso que tem o sacramento da comunhão, que todos os sacramentos nos levam a quê? A comunhão. Por isso que às vezes não nos é permitido comungarmos, por conta que temos que estar em comunhão com todos os sacramentos para podermos estar, entre aspas, regularizados para participar da bênção. É lógico que tudo isso é doutrina para que nós possamos melhorar toda a nossa vida, toda a nossa vivência, a nossa experiência. Bom, sobre os sofrimentos nós vamos encerrar por aqui, e a partir de amanhã nós vamos falar sobre as virtudes teologais e virtudes morais, as virtudes que nos levam ao bom comportamento, as virtudes que destram os nossos temperamentos, né? Tudo isso para que nós possamos viver bem, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês. Esse vídeo vai ficar lá no nosso canal, no YouTube, canal X Eli, uma dupla, né? X e S Eli, de Eliane, no qual nós estamos gravando toda noite, durante a semana, lives estamos participando juntos com os irmãos de momento de oração e reflexão de um trechinho da palavra. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e nos ajude a poder fazer esses momentos ao vivo. Por hora nós estamos somente gravando lá, né? Como essa live também, além de estar fazendo aqui no Facebook, estou aqui gravando para colocar lá no canal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que você tenha uma boa semana. Amanhã, domingo, estaremos à tarde aqui às 5h30, falando agora sobre as virtudes, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos, um abraço e fiquem com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.